Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. O programa de hoje, ele vem todo especial assim, eu me comparo muito às realidades do Evangelho. Será de que forma que nós estamos caminhando sobre a nossa vida espiritual? Será que nós estamos como os apóstolos de Jesus, querendo saber quem é maior, quem é menor, quem está à frente, quem é o melhor, quem é o pior? Será que é dessa maneira que Jesus nos olha nessa caminhada? Está mais próximo de mim, é meu chegadinho, então vamos se dizer assim, é o meu escolhido. Não, será que é dessa maneira que o Senhor Jesus olha para a nossa vida, para a nossa história? Convido você a tomar a palavra de Deus comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1 ao capítulo 9. A palavra de Deus nos diz assim: Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-o no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrarei no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos, que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-o e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida eterna, coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos e serem lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da jena. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A palavra de hoje ela vem nos identificar. E eu me coloco muito assim nessa preocupação do Evangelho do dia de hoje. Primeiramente, nós costumamos trazer a nossa vida do Evangelho muito paralela à nossa vida normal. Vamos se dizer assim, não que há uma distinção e uma separação, mas nós costumamos olhar o reino dos céus, as coisas de Deus, as coisas do céu, como nós olhamos a nossa vida normal, cotidiana. Muitas vezes nós tratamos a igreja como uma carreira. Eu quero começar lá embaixo, sendo humilde, pequeno, depois vou dando passos, vou evoluindo, até eu chegar na gerência, depois da gerência eu quero ter o meu próprio negócio. E Jesus está nos mostrando que não funciona assim, que as coisas de Deus não funcionam como um carreirismo, como uma profissão. O Senhor Jesus está nos dizendo aqui no Evangelho que não existe, de certa forma aqui, um maior e um menor. Olha a distância. Nós trabalhamos, nós vivemos, nós nos formamos, nós graduamos, nós pós-graduamos, nós entendemos, nós doutoramos, vamos se dizer assim, eu sou doutor em tal questão. Então eu chego em Jesus com toda a minha posição, com todo o meu ego, com todo o meu ensino e chego, mestre. Quem será o maior no reino dos céus? Quem será o maior dentro da igreja? Quem será o todo-poderoso lá em cima? Porque aqui, de repente, eu faço mais, aqui, de repente, eu sou isso, aqui, de repente, eu sou aquilo. E o próprio Senhor
chamou uma criancinha. Aqui não fala a idade dessa criancinha, mas se não me falha a memória, eu me recordo que até mesmo o fato de Jesus trazer uma criancinha, é que se não me falha, agora me falta um pouco até da lembrança do estudo que já fizemos, na época, se não me falha, se não me engano, eu acho que as mulheres e as crianças não eram contados como a gente conta hoje, né? Então, tipo assim, se contava muito o pai, o chefe, o provedor, vamos dizer assim, da casa, então vinham os terceirizados, assim dizendo, que é a mulher, o filho, tanto é que na multiplicação do pães, coloca, ó, foram tantos mil homens, sem falar nas mulheres e nas crianças, porque aí rola todo um costume judaico, enfim, existe todo um estudo também sobre isso. E olha que interessante, dentro desse contexto, a palavra de Deus nos chama e junta, ali estavam os discípulos, deviam estar várias, olha lá, e os discípulos se aproximaram. Eles já estavam com Jesus, mas eles deram um passo a mais. Entenda que eles entraram em uma intimidade com o Senhor. Deram um passo, se aproximaram-se dele e disse, mestre, quem é o maior? De certo ali já havia alguma conversa, porque em outra ocasião já chegou aquela mãe e falou, Senhor, permita que meu filho um esteja à tua direita, outro esteja à tua esquerda, porque enfim, naquele contexto é como se fosse hoje, né? Ah, eu estou próximo ao governador, então sou o braço direito, sou mais visto. E os discípulos, de certo, querendo entender como funcionava, se lá em cima é igual aqui embaixo e tal, o reino dos céus, o Senhor chamou uma criancinha. E olha que diferença, um pai de família, um homem formado, um intelecto, um culto, sendo comparado com uma criancinha. Com isso, não estou te dizendo que para nós estarmos no caminho de Deus não é necessário estudar, aprofundar, não se é necessário uma dedicação, tudo isso é válido. Mas se não houver uma mudança de comportamento no nosso interior, se não houver uma mudança de comportamento na nossa vida, a nossa palavra, a nossa cultura, os nossos ensinamentos, Jesus está dizendo aqui, que se não for purificado, não é válida. E ele disse, olha só, em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrarei no reino dos céus, diz ali no versículo 3. E vale a pena nós lembrarmos, é transformar, não é se tornar a criancinha. Não é eu sou adulto, agora vou agir como criança, porque agora eu quero entrar no reino dos céus. O Senhor está falando aqui de uma mudança de coração, uma mudança de comportamento. Para não cair na cultura e dizer, é fundamentalista, então leva a Bíblia ao pé da letra. Então agora eu tenho que pegar e agir igual criancinha, não ter vez nem voz, ser comandado e tal. Não, o Senhor está dizendo aqui, ó, se não vos transformardes e tornardes como, parecido, semelhante, ou seja, você é dessa forma, mas precisa ter o coração semelhante a este. É uma comparação que o Senhor está fazendo. Se não vos transformardes como a criancinha, não entrarei no reino dos céus. Porque no coração de uma criança, há um momento de raiva, de fúria, que ela fica brava e bate o pé e sapateia, porém ela não guarda aquilo. O pai e a mãe podem ir lá dar uma palmada na bunda, a criança revoltar ali no momento, passou aquilo, ela ainda vai dizer, te amo pai, te amo mãe, te amo irmão, te amo família. Enquanto a criança se contém com esse coração puro, você pode corrigir, você pode exaltar, você pode falar, ela aceita a correção, aquele coração grava a correção, grava a vivência, grava a permanência, mas ela não leva aquilo consigo. Ela não guarda a revolta do pai, a revolta. É lógico que depois que vai crescendo, tomando consciência, essa pureza do coração da criança vai também se transformando, aí gera o que gera. Por isso o Senhor chamou aquela criancinha, porque enquanto a criança é pequena, o coração dela é puro. Tudo aquilo que nós depositarmos no coração daquela criança
fica gravado na alma, no seu psíquico, mas no coração dela, ela não consegue produzir a maldade. Em outra passagem, o Senhor diz que toda adultérios, maldades, enfim, vem do coração. Por isso que não era impuro o que o homem comia, mas sim o que saía dele, porque o coração tem que ser como de uma criança. E olha lá, o Senhor está dizendo, já que estão querendo ser maior, ser menor, quem quer ser o mais e o menos, aquele que conseguir pegar tudo o que é e se assemelhar à criancinha que nada é, por isso quem quiser ser o primeiro, seja o último. Não é assim a metodologia de Deus? Aquilo que você quer, porque a criancinha não pensa na consequência. A criancinha, se você colocar em uma determinada altura e falar, pula aqui com o papai, ela pula, ela se entrega. Não há limites, não há barreira no coração de uma criança. Não há tempo para medo, não há tempo para insegurança. Ela muitas vezes faz, por isso que você vê muitas vezes a criança está quietinha. Por exemplo, digamos, tem um animalzinho, uma baratinha, uma aranha, seja lá algum bichinho, a criança vai lá de quietinha, vai mexendo. Eu vi outro dia uma comparação de um vídeo nas redes sociais. Tinha não me lembro se era um bezerrinho, um tourinho, no meio de uma rua, né? E colocaram uma criança, e aquele tourinho vinha, abaixava a cabeça, mas chegava e corria daquela criança. E corria daquela criança. Tem uma música até sertaneja, raiz, que também diz isso, quando o touro parou na frente da criança, ele defendeu o resto da boiada e livrou a criança. Por quê? Porque o coração de uma criança é puro. Não há maldade, há respeito. E quando eu vi aquele vídeo, eu me recordei muito dessa passagem. Porque o coração de uma criança transborda da graça de Deus. E se nós tivermos um coração semelhante ao de uma criança, o Senhor disse no 3, olha lá, se não vos transformardes e tornardes o coração como criancinhas, não entrarei no reino dos céus. Aquele que fizer humilde, aí está a revelação da comparação que o Senhor... Primeiro ele disse, é preciso pegar o coração e transformar, tirar tudo aquilo que é pecado, maldade, tudo aquilo e transformar em um coração puro como o de uma criança. Se ainda não entendeu, o Senhor prossegue no versículo 4, aquele que se fizer humilde. Ser humilde não é ser bobo, eu vou deixar todo mundo pisar porque... Não, ser humilde é reconhecer, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo pisoteado, mas por um objetivo, porque eu honro e sirvo ao meu Deus. Eu estou suportando essas provações, mas ao invés de eu ir e revidar por amor a Jesus, eu poderia ir lá e matar. Mas como Davi, eu não ouso a tocar no ungido do meu Senhor. Então eu me afasto, eu me faço, olha lá, aqueles que não fizeram o coração humildes no versículo, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Porque se você conseguir pegar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você produz, tudo aquilo que você vivencia, e diminuir, e colocar nos colos do Pai, e entender que tudo isso que você só é porque você tem uma família. Uma criança, ela foi gerada, correto? Então a criança foi gerada por uma família. E nós somos família de Deus. Nós temos um pai na terra, que é o nosso pai biológico, e nós temos um pai Deus. Então, se nós conseguirmos pegar tudo aquilo que nós somos e fazemos e entender na humildade, colocar sobre a submissão, primeiro do nosso pai terrestre. Mas eu já não tenho mais meu pai terrestre, então eu tenho meu pai celestial. E entender que eu poderia ser, mas eu não sou e não faço, porque eu respondo a um senhorio de Deus. Eu poderia ir lá dar um tapa na cara daquele que me agrediu, mas eu não faço isso. Não é porque eu não sou capaz. É porque eu estou tirando o meu coração de homem, de pedra, um coração endurecido, e me entregando aos cuidados do meu Pai Celestial. Então, meu coração, ele se faz humilde. Ele poderia agir de outra forma, mas não age porque ele entende. Eu sou protegido por esta família celestial do reino dos céus. Então, eu pego todo o meu ímpeto e coloco em submissão ao Pai. Este será o maior no reino dos céus.
aquele que consegue identificar que tudo eu poderia, mas nem tudo me convém, é o maior. Todas as vezes que você está obedecendo a palavra de Deus, você está fazendo do seu coração como o coração da criança. A criança está com o risco à frente, mas ela não vai porque ela está submissa aos comandos do pai e da mãe. E é assim que funciona, será o maior nos reinos dos céus. Versículo 5, ao que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. A quem recebe a criancinha. Aqui nós poderíamos fazer um estudo amplo sobre paternidade, maternidade, sobre casar, ter filhos e filhas, gerar família para Deus. Ei, você, papai, mamãe, que tem seus filhos, você que está gerando, você está recebendo um filho de Deus. Aquele que recebe a uma criança, recebe a Jesus. Aquele que recebe para cumprir na ética da família, aquele que recebe a um filho para cumprir a graça de Deus e os preceitos, eu sou família de Cristo, é a Cristo que você está recebendo. Por isso que o diabo, papai e mamãe, ele vai e tenta tirar a tua paz através do filho. Ah, esse menino não para, esse menino é isso, esse menino é aquilo. Ei, esse menino está sofrendo nos mundos de hoje, como diz Paulo, a contaminação dos espíritos que estão pairando sobre o ar. Por isso, se seu filho está inquieto, está irritado e não para, comece a orar por ele. Ao invés de gritar, xingar, bater, dar lado, comece a orar pelo seu filho. Ei, papai e mamãe, você que recebeu é a Jesus, porque a criança não tem maldade, Jesus não tem maldade, o reino dos céus não tem maldade. Se através de uma criança está vindo a maldade a ponto de nos tirar a paz, é porque o inimigo está usando das atitudes daquela criança para te fazer pecar. Porque aquele que recebe a uma criança, recebe ao Senhor. Aquele que rejeita uma criança, está rejeitando o Senhor. Por isso é muito sério essa história de paternidade. É muito sério essa história de pecarmos contra a nossa castidade. De nós pegarmos, sair fazendo filho sem eira, sem beira, porque aquele que recebe a um menino puro está recebendo o Cristo. E de que maneira nós estamos colocando o Cristo na sociedade, na família? De que maneira que nós estamos envolvendo e dando essa vida? Será que muitas vezes nós não estamos pegando esta vida de Cristo e jogando no lixo, no motel, jogando muitas vezes nas lixeiras, como nós vemos aí situações e realidade que aconteceu em Cianorte a ponto de encontrar bebês em data vazia? Será que a nossa cultura hoje não está para nós começarmos a pensar mais isso? Aquele que recebe a um destes pequenino é a mim. Eu estou recebendo Cristo, eu recebo o Senhor na oração, eu recebo o Senhor de várias formas, mas eu também recebo o Senhor naquela criança, na família, no contexto. Por isso que é sério, por isso que o Senhor está dizendo, aquele que tem, e a criança, ela vai onde é chamada. Uma vez que você deitou, uma vez que você fez, e a sua vida saiu de dentro de você, e houve esse encontro na genética e você formou, a criança vai, é o ímpeto, ela não tem noção de onde está indo. Lembra quando eu disse que uma criancinha, se você colocar, ela pula? Da mesma forma, quando você está gerando uma vida, ela vai. Por isso que há fecundação, por isso que existe uma criança, por causa dessa inocência. Porque não tem a maldade, não tem o conhecimento, e é sério. É certo que, como eu disse a vocês aqui, caberia vários estudos, caberia nós nos aprofundarmos nessa matéria e chamar uma profissional aí, seja da parte sexual, uma profissional da área da saúde que entende, como nós temos em nossa comunidade, a Sabrina, que fala sobre a gestação, sobre esses períodos, enfim, a quem recebe um desses pequeninos é o próprio Cristo que recebe. Por isso que a palavra de Deus e a nossa vida vai além. A nossa vivência não é apenas nascer, crescer, nos formar e morrer.
O Senhor tem um plano e o Senhor nos ensina sobre a humildade e o escândalo, de que forma nós estamos aí medindo. Eu sou o melhor, eu sou o maior, e o Senhor já vem nos dizer, ei, é no reino dos céus aquele que consegue deixar o coração puro. E olha só o que o Senhor diz, ainda no versículo, aquele que recebe em meu nome, olha o 6, mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de moinho e lançassem ao fundo do mar. Ou seja, o Senhor está dizendo que todas as vezes que nós ferimos a inocência dessas crianças, que nós ferimos a inocência dos corações, todas as vezes que com o nosso jeito, com as nossas atitudes, nós ferimos a dignidade de uma criança. Aqui, como eu disse a vocês, caberia também nós nos aprofundarmos no Catecismo da Igreja Católica sobre a doutrina social da Igreja, a dignidade, também ali nos mandamentos, honrar pai e mãe, os deveres do pai, os deveres dos filhos, no Catecismo da Igreja Católica, também na doutrina social da Igreja, no compêndio do Vaticano II, nos dão caminhos para melhor vivenciarmos o Evangelho de Cristo. E o Senhor está dizendo que é melhor. Agora vale lembrar, se de repente eu identifiquei que eu faltei com isso na minha vida, então o Senhor está falando que é melhor eu me matar do que escandalizar. O Senhor está comparando, lembra como? Uma comparação. E Ele está explicando que melhor fora, de repente, seria menos doído se você amarrasse no pescoço e fosse lançado no fundo do mar, a dor daquela morte seria menos do que você continuar escandalizando com suas atitudes os seus filhos, a tua família. Com isso nós não estamos falando para como essa juventude de hoje, então vou me matar porque não tem jeito. Não, você vai ver que para tudo tem jeito. E é por isso que o Senhor neste dia está te dizendo, olha, se você está agindo assim, a dor da morte é pior do que isso que está fazendo, então tem como mudar. Então se você quer ser o maior, se você quer ser bom, que é o que gera dentro do seu coração, é preciso mudar as atitudes. Se nós queremos ser bons na casa, no trabalho, na família, é bom nós analisarmos as nossas atitudes, identificarmos os pontos e mudar. O Senhor aqui não está mandando você amarrar uma pedra, se matar no mar, porque não, Ele ama a todos. Ele está nos ensinando. E o ensinamento é aquilo que eu aprendo, aquilo que eu não enxergava. Eu não sabia disso, então o Senhor está nos dizendo. E Ele diz ainda, olha só, no versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo por isso que nós temos vindo nas redes sociais, toda a pornografia, crianças expostas no celular a desenhos que são bonitinhos, mas com uma mentalidade já de servir a outros deuses e esquecer da metodologia de que o próprio Senhor é o Deus, que o próprio Cristo é quem nos salvou, então vão atribuindo, ai do mundo pelos escândalos, ai do mundo por todas as vezes que aquela criancinha pega a tela do celular e já começa a ficar normal ver homens e mulheres. Nossa, João, o que você está falando? Existe. E conheço e retrato porque já ouvi de sacerdotes, já ouvi de padres que dizem que agora, quando vai da primeira confissão para a primeira Eucaristia, para a Crisma, os absurdos que se fazem, que estamos expondo hoje por falta de filtrar o meio de comunicação. Mas meu filhinho está ali assistindo, só que entre um desenho e outro passa um flash, passa um outro. Dependendo do desenho hoje, já são desenhos todos já intencionados, programados a desenvolver tanto o cérebro do seu filho para uma inteligência, para uma resposta, para uma velocidade, quanto também para culturas diferentes da cultura. E o Senhor está nos dizendo que ai do mundo pelos escândalos. Eles são inevitáveis. Não tem como eu barrar toda espécie de escândalo, porque Paulo já dizia, a sociedade, se você pegar de Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que a sociedade anda assim como numa gangorra, ora com Deus, ora sem Deus,
com infinidade de jeito. Por isso que o Senhor está falando, ó, quem não fizer do coração de homem como o da criança, sem projetar maldade, porque a cabeça do homem caminha e vai longe, eles são inevitáveis. Mas ai do homem que os causa. O Senhor está dizendo para nós, ó, cuidado, para a sua atitude não escandalizar o seu filho, a sua filha, porque se o escândalo já é feio, imagina o causador do escândalo. Se nós vermos alguém surrar uma criança sem a devida justiça, embora nunca é justo surrar uma criança, porque a criança não tem a maturidade, mas muitas vezes nós estamos na rua, você vê aquele pai que rebentou o filho e deu soco na cara. Existem as formas de educar. Quando a palavra diz que é para educar o filho com a vara, ou seja, com a rigidez, com a firmeza, né? E nós interpretamos, é lógico que em certas situações, e isso vinha até da cultura, o pai catava o filho e dava uma palmada na bunda, uma chinelada. Isso é questão de costume, de família, né? Que muita cultura, pai e mãe catava vara de marmelo, mas porque era uma cultura que se vinha. E foi aplicado, e os filhos foram educados com vara e não foram avergonhando por vir. Mas quando diz isso, a palavra de Deus não está dizendo para você catar uma vara, sair dando soco na cara do seu filho, não. A palavra de Deus nos ensina a educar. Se preciso para a criança entender, for você dar um tapinha de leve na bunda, pá, ó, parou, mas não espancar, né? Para a criança levar aquele choque e entender, né? Opa, mas pera lá, se meu pai me deu uma palminha, é porque algo está errado, porque meu pai não é assim, para despertar. Então eram culturas que se usam, né? Muitas vezes o pai tomou chinelada, deu chinelada, enfim, e a gente vê um pai surrar o filho e tal, você já acha isso um escândalo? Imagina o escândalo maior daquele que introduziu a mentalidade para o filho agir daquela maneira. Então o Senhor está falando, os escândalos serão inevitáveis, mas ai daquele que corrompe a mente e a pureza dessa criança. E olha só, ai do mundo, eles serão inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Será tratado ainda com mais rigor do que o escândalo dito. Porque para ter o escândalo precisa ter o autor do escândalo. Então o Senhor vem nos dizer que quem quer ser o maior, o menor, quem quer se julgar, é preciso fazer primeiro essa limpeza no coração, essa transformação. E ali o Senhor vem nos dar dicas para nós finalizarmos do que nos leva a causar esse escândalo. O Senhor nos diz, por isso, se tua mão, o teu tato, o teu proceder, o teu pegar, a tua atitude, os teus pés, por onde você tem andado, os caminhos que você tem trilhado, a forma que você tem vivido, os caminhos de falta de pureza que te levam aos escândalos, as suas mãos, que é o tato, que é o sentido, com as mãos você sente, toca, pega, faz, produz. For lá, olha só, te fazem cair, corta-os e lança-os longe de ti. O Senhor aqui está falando para nós mudarmos as atitudes. Se a nossa vida, o nosso jeito, aquilo que temos vivido, andado, caminhado, tem tirado o nosso coração dessa pureza, é para arrancarmos, é para renunciarmos. Se as nossas atitudes, a nossa mão, o nosso pé, o nosso caminhar tem nos feito escandalizar, tem nos feito afastar da dignidade e da pureza do reino do céu, é para nós arrancarmos, renunciarmos essas atitudes, porque é melhor, na comparação que o Senhor está fazendo, nós cortarmos, seria menos doído, perder uma mão física, do que ir com o corpo todo sadio para o inferno, para a geena. É a palavra do Senhor que está nos falando. Aí muitos podem dizer, mas a geena é uma linguagem literária, o fogo do inferno. Sim, na época a geena era um campo onde se seria um lixão que botava fogo e aquele fogo nunca apagava. Então o Senhor dizia que o homem que não proceder será lançado na geena, para eles entenderem que existe um fogo que não se apaga, um fogo que não se perde, e nisso você pode estudar profundamente, porque muita gente diz, o Senhor dizia daquela época, mas aquela era um campo. Sim,
Só que aqui o Senhor está falando do reino dos céus. Existe o reino dos céus, existe o purgatório, existe o inferno. Aí entraria num estudo da escatologia, que não é o nosso canto agora, mas o Senhor está dizendo que seria menos doído nós perdermos uma mão física, e a dor é grande quando você corta e sente, do que a dor de viver eternamente no inferno, fora, na ausência de Deus. Então o Senhor está nos convidando a mudar as nossas atitudes e os nossos caminhos. Olha só, do que entrardes na vida coxo ou manco, do que tendo os 2 pés e as 2 mãos e serem lançados no fogo eterno. Versículo 9. Se teu olho, se aquilo que nós estamos olhando, vendo, assistindo, no celular, nas redes sociais, na televisão, ou seja, aquilo que nós temos visto na vida, na sociedade, no trabalho, for causa de pecado, se a tua visão for motivo de queda, de perca, for motivo de algo que tire de ti essa pureza, essa vivência, essa inocência do reino dos céus, olha só, diz o Senhor, se teu olho leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho do que seres jogado com os teus 2 olhos no fogo da hiena. E vale lembrar aqui também que se aproximar e aprofundar ao estudo. O olho, o olhar. Lembra que a lei antigamente era olho por olho, dente por dente, era assim que era narrado, uma coisa pela outra. O Senhor está nos falando aqui das atitudes, do modo de ver, a visão, enfim, as condutas. O Senhor não está falando propriamente, vou catar, arrancar um olho, porque se você for cortar uma mão, o Senhor disse ali, no extremo da coisa, para nós finalizarmos, o Senhor me disse, então é melhor se eu estou pecando aqui na minha mão, pegando, roubando, fazendo coisas ilícita e eu não consigo deixar esse vício, eu vou cortar fora que eu estou no céu. Você pode cortar fora um membro físico, mas se você não cortar o membro no psicológico e dentro do coração para essa transformação, você vai coxo e manco para o inferno, se não mudarmos as atitudes. Vale lembrar que aqui eu não estou condenando, o João Paulo falou que está no inferno, não. O Senhor está nos ensinando. Se nós arrancarmos um olho e ficar sem um olho, mas não mudar a mentalidade, o coração e não atingir a pureza desta criança, nós também não seremos salvos. Porque aqui não vale a questão física, o Senhor está falando do reino dos céus, está falando dos escândalos, do proceder. E para nós finalizarmos, vale ali no versículo 18:3, as criancinhas, quando o Senhor narrou, o rodapé da Bíblia Ave Maria diz, é necessário imitá-las na candura, na simplicidade, na inocência e na humildade, não porém numa exagerada ingenuidade. Lembra quando eu disse? Não é que agora eu tenho que virar criança e gugu, dadá, papai e mamãe, não. É na simplicidade, na candura, na pureza, na brancura, na simplicidade, na inocência e na humildade. E ali no versículo 18, quando o Senhor fala, se teu olho leva ao pecado, é necessário sacrificar impiedosamente toda a causa do pecado, mesmo que seja um objeto ou uma pessoa que estimamos como os que nos é mais necessário. Ou seja, é renunciar à vivência, à prática do mal. Por isso vamos pedir perdão para o Senhor, por todas as vezes que nós nos esquecemos desta pureza, dessa brancura, todas as vezes que nós nos esquecemos de vivenciar essa pureza do reino dos céus e vivenciamos mais o eu, o ser e o estar. Convido você a orar comigo, com esses irmãos, esta oração em forma de canção. Hoje estou aqui, preciso lhe dizer, sinto sua falta e sem você não sei viver. Quantas vezes eu errei, fechei meu coração, com todos meus defeitos, mesmo assim estendeu sua mão.
Desculpe se às vezes eu te esqueço, desculpe se às vezes não te entendo. Eu sou frágil, tão pequeno, a minha força é teu amor. Desculpe se às vezes só lamento, desculpe se às vezes não te agradeço. Minha vida e meus problemas estão nas mãos do Senhor. Quantas vezes eu chorei, pensei em desistir, sempre esteve do meu lado, eu magoado não te vi. Quantas vezes fui dormir cansado, nem te agradeci pela graça recebida e as batalhas que venci. Desculpe se às vezes eu te esqueço, desculpe se às vezes não te entendo. Eu sou frágil, tão pequeno, a minha força é teu amor. Desculpe se às vezes só lamento, desculpe se às vezes não te agradeço. Minha vida e meus problemas estão nas mãos do Senhor. Desculpe se às vezes eu te esqueço, desculpe se às vezes não te entendo. Eu sou frágil, tão pequeno, a minha força é teu amor. Desculpe se às vezes só lamento, desculpe se às vezes não te agradeço. Minha vida e meus problemas estão nas mãos do Senhor. Nas mãos do meu. Minha vida e meus problemas estão nas mãos do Senhor. Jesus Cristo Salvador. E é isso, meu Senhor. Como essa oração em forma de canção com esses meus irmãos vem nos dizer neste dia e nesta hora, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, por todas as vezes que não entendemos, por todas as vezes, Senhor, que as nossas atitudes não condizeram, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se às vezes só lamentamos, só reclamamos. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui neste dia e nesta hora para me fazer entender, Senhor. Porque a palavra primeiro chega ao meu coração e eu agradeço por o Senhor ser esse Pai de amor e de bondade. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos ensina a vivenciar. Vale lembrar aqui, meus irmãos e minhas irmãs que estão acompanhando comigo, que não é porque nós estamos aqui que sou o melhor, não é porque estou à frente das câmeras orando, ajudando e meditando a palavra de Deus, não, pelo contrário. A palavra de Deus fala também ao meu coração. À medida que nós vamos orando, meditando, o Senhor vai nos mostrando, o Senhor vai nos identificando aqueles pontos que, como diz a música, desculpa, Senhor, por todas as vezes que, embora nós fomos vivenciando, a consciência vai mostrando para a gente os pontos em que erramos, aonde falhamos, Senhor. Mas acima de tudo, meu Pai, nós te pedimos que através destes pontos que a nossa memória recordou, através desses pontos que o Senhor nos mostrou, que são os pontos aos quais devemos mudar para ter esse coração de criança. Mas gostaríamos, Senhor, que essa palavra não ficasse só no meu entendimento humano. Te peço, Senhor, perdão por todas as vezes que não agi como criança, por todas as vezes, Senhor, que diante da Tua presença não fiz o que deveria ser feito. Mas eu te agradeço, Senhor, porque a Tua misericórdia veio neste dia para nos dizer: olha, meu filho, o caminho é por aqui. Minha filha, o caminho é por aqui.
Meu filho e minha filha, a estrada é essa. O que eu estou te pedindo para você nesta hora e neste dia é parar e tornar o seu coração como o de uma criança. Jesus está nos dizendo que Ele sabe que o nosso coração está machucado, está ferido, que nós vivenciamos muitas coisas, mas Ele está dizendo, olha, mediante a tudo isso que foi vivido, torne o seu coração como o desta criança. Assim eu coloco o meu espírito, as coisas se transformam e você adquire a vitória. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor livre o nosso coração de toda maldade, de toda cilada do nosso inimigo, de tudo aquilo, Senhor, que o inimigo quer usar, Senhor, seja do em volta, seja da vivência, seja do dia a dia, Senhor, para nos tirarmos este coração de criança, para nos tirarmos esta confiança, Senhor, na Tua palavra, em Ti, e muitas vezes nos trazer revolta, nos trazer agitação como de uma criança, Senhor, que está agitada em seu temperamento. Mas te pedimos também, Senhor, nessa oração pelo coração de todas as crianças da nossa família, da nossa casa. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe agora, Senhor, a todas as criancinhas que têm sido atacadas por metodologias humanas. Defenda, Senhor, todas as crianças no ventre da mãe. Defenda, Senhor, de todo ataque em volta das crianças. Mas também, Senhor, do nosso coração, que já não é mais um coração de criança. Permita-nos, Senhor, a voltar a experimentar essa pureza espiritual, Senhor, no coração, como tínhamos outrora quando era criança. Te pedimos, Senhor, a graça, Senhor, do restabelecimento das nossas forças. Senhor, a Tua palavra diz que se os nossos pés estiverem caminhando em estrada, Senhor, estiverem causando a nossa queda, desvie o nosso andar, Senhor, dos caminhos do mundo, dos caminhos da desilusão, dos caminhos, Senhor Jesus, daqueles caminhos que não é o caminho do certo, o caminho que é Jesus, a verdade e a vida. Abençoe as nossas mãos, Senhor, para que tudo aquilo que nós fomos tocar, produzir, fazer, trabalhar e organizar, Senhor, que seja pautada sobre a luz do Teu Espírito. Em uma oportunidade especial como essa, Senhor, eu oro também, Senhor Jesus, pela vida, em especial, daquelas pessoas, Senhor, que ministram a palavra de Deus. Toque as mãos delas, Senhor, neste momento, para que elas possam, Senhor, ser canal de cura, libertação. O Senhor diz que na palavra, Senhor, que muitas vezes nossas mãos, se for ocasião de queda, é para lançar fora. Mas se nossas mãos, Senhor, têm sido ocasião de bênção, de prosperidade, de ajuda à vida do próximo, Senhor, abençoa as mãos, o toque, que aonde tocarmos, Senhor, possa ser o Teu toque, o toque do Teu Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Sabemos, Senhor, que existe o toque do desamor, mas também existe o toque do amor. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa as nossas mãos, abençoe os nossos olhos, Senhor, a nossa vida, a nossa conduta, que tudo aquilo que somos e fazemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja o nosso protetor. Oro também, Senhor Jesus, desde já, por essas pessoas que estão nos acompanhando neste programa, a palavra partilhada. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, de cada pessoa, Senhor, que se coloca a escutar a palavra. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor guarde a mente, o coração, que o Senhor guarde, Senhor, os olhos, os pés, a vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor, praticar a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ser abençoado por esta palavra e acolher de bom grado, Senhor, o Teu ensinamento. Não permita, Senhor, que o Teu ensinamento chegando em nosso coração, que nós façamos, Senhor, a renúncia, porque existe muito coração que é dessa forma, a palavra chega, entra,
o coração não se convence, ao invés de acolher o ensinamento do Senhor, nós achamos que é conversa fiada, que é somente uma historinha e não aceitamos e não praticamos e queremos que a nossa vida seja mudada. Por isso, Senhor, eu oro neste dia por todas as pessoas que estão nos acompanhando, para que os nossos corações, Senhor, se modifiquem em coração de criança, que possamos enxergar, Senhor, com pureza, com clareza, como diz a palavra, com candura, com branqueza, com leveza, aquilo que realmente é a Tua palavra, que é pura, santa e fiel para a nossa vida. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta partilha. E vamos pedir então a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau!